Olá, boa noite, meus amores. Vocês me acompanham aqui. Como é que vocês estão hoje? Espero que vocês estejam tendo uma boa terça-feira ou dia que você estiver assistindo esse vídeo, né? Hoje nós vamos iniciar com, ah, não iniciar, hoje nós vamos ler 1 Reis capítulo 12 e 13, né? Se tudo correr bem. E pontos principais que é sempre legal antecipar para vocês, né, para todos nós, antes da gente iniciar a palavra de Deus, são algumas coisas que já estejam explícitas e que talvez a gente possa olhar com um pouco mais de detalhe nesses tópicos. Por exemplo, hoje a gente vai ler muito, muito sobre a importância crítica da obediência, do discernimento espiritual, que nós já conversamos antes, né? Discernimento espiritual, a, a certeza da palavra de Deus, obviamente, né? E também a gente aprender sobre a idolatria e desobediência, que é o que a gente vai ver. Salomão já não vai estar mais. A gente não vai ver essa parte, a gente não vai ver mais Salomão, né, aqui. E é só o que a gente precisa. Como eu posso explicar? O que a gente precisa pensar nos capítulos de hoje, que é uma coisa que a gente vai ver muito ainda em toda a palavra de Deus até o dia de hoje, porque o dia de hoje ainda é reinado por desobediência pelos israelitas, né? Israel, aqueles que não creem em Deus, obviamente, de Jesus. Obviamente que é, os que são messiânicos hoje, né? Eles são, existiam os ortodoxos, existiam os messiânicos também. Esses, eles são cristãos, né? Quando a pessoa fala judeu messiânico, a gente está de uma forma mais séria, digamos assim, mais formal, dizendo que eles são judeus, mas que creem em Jesus, né? E a gente vê o cristão, mas ele é judeu, mas cristão, aqueles que acreditam em Cristo, de fato, né? Então, até hoje, os ortodoxos, aqueles que não acreditam, ou aqueles que não acreditam em Jesus, né, eles estão debaixo de obediência. E Apocalipse vem para isso. Apocalipse é Deus, né, acertando as contas com os judeus, tá? E com os descrentes, não salvos, e dessa forma também com o Lúcifer, o diabo e todo o seu exército, e o inferno também. Então, até hoje, a idolatria acontece, até hoje, a desobediência através deles, né, acontece, a idolatria não, mas a restante sim. É, e a palavra de Deus, se nós estivéssemos ainda sendo escritos, né, se a Bíblia estivesse ainda sendo escrita, a gente estaria nela também. E a gente estaria, como a gente vai ver, o Novo Testamento mudando, como a gente vê o Antigo Testamento já mudando, né? Antigamente não tinha isso, aí agora tem. E nada mudou. Nada mudou. A não ser, obviamente, que nós temos o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Mas tirando ele especificamente, nada muda na sociedade. Nós vamos ver, por exemplo, hoje, algumas táticas políticas, né, que Jeroboão faz, mas que não é espiritual. É uma tática política, porque ele, né, é o rei e tudo mais, mas não é o que Deus queria dele. Então, como por exemplo, né, o pai dele fez também, que Salomão fez de casar com tantas mulheres, 1.000 pessoas, né? Foram 700 mulheres, 300 concubinas, para que pudesse ter paz com os outros reinos. Então, casou com o egípcio, casou com fulano, casou com ciclano. E isso é algo que nos afasta de Deus, os afasta de Deus permanentemente, né? E é algo que a gente não deve deixar acontecer na nossa vida, obviamente. Então, Roboão, desculpa, eu falei Jeroboão, é Roboão, filho de Salomão, né? Então, é importante a gente ter, né, em mente essas coisas, por exemplo, hoje nós vamos falar de desobediência, hoje a gente vai falar, desobediência vai ter até o final da leitura.
sempre, da Bíblia inteira vai ser desobediência, né? A não ser, obviamente, quando a gente estiver falando dos quatro Gospels, né, que são os quatro evangelhos, que daí a gente foca mesmo no ministério de Jesus, nos 3 anos do ministério dele. E alguns ainda vão ter muita desobediência lá, mas depois mesmo de Atos, quando Cristo já transcende e tudo mais, né? É quando a gente vai continuar vendo desobediência, continuar vendo tantas coisas acontecendo, no meio, obviamente, da graça, porque daí a gente já está na era da graça, não mais da lei, né? Então é isso. Vamos fazer a nossa oração, pedir a Deus para que a gente possa aprender, né, hoje, obviamente, pedir a proteção de Deus. A gente sabe que as nossas lives, elas são muito importantes para nossa vida espiritual, né? Na vida física, especificamente, ela só vai ter impacto se você aplicar o que você aprende, que nós aprendemos aqui. Caso contrário, ela vai servir para nossa vida espiritual. Mas se não colocar em prática, se não aplicar, né? Você está fazendo uma leitura de um livro espiritual e não está permitindo com que o autor, que é o Espírito Santo que habita em você, faça as, a, a lapidação necessária na sua vida, na minha vida e na nossa, né? Então, vamos lá, Jesus. Obrigada por esse momento que vamos iniciar mais uma live para honra e glória do seu nome, consagrar essa live a ti. Obrigada, porque nesse momento nós vamos ler sobre Roboão, nós vamos ver, né, esse momento de transição de Salomão, foi, que teve contato com o Senhor, que foi tão próximo e no final ele desandou tanto, e Roboão, seu filho, nós vamos entender também sobre, né, isso, nós vamos ver a divisão do seu reino, e nós sabemos, Pai, o quanto deve ter doído, o quanto dói no seu coração, porque o Senhor diz que o Senhor tem coração, nós já lemos sobre isso, falamos sobre isso. Quantas, quantos eventos, meu Deus, o Senhor presencia até o momento de hoje, que vai contra o Senhor. Desde a genuína vontade do Senhor criar o Jardim do Éden, tão perfeito, tudo tão perfeito, parecendo um conto de fadas. E aí a humanidade cai. E tudo vira o que a gente vê no início até o momento de hoje. Tantas coisas mudaram e tantas coisas ao mesmo tempo continuam a mesma coisa no ser humano. Então, que o Senhor possa fazer com que a gente aplique na nossa vida o que nós aprendemos aqui, para que a gente faça diferença, Pai, nas gerações, que a gente faça diferença no nosso ciclo de pessoas, na nossa vida profissional, na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual, que o seu impacto seja grande, mesmo que a gente não consiga enxergar, não consiga entender, não consiga ouvir, o seu espírito consegue, pois o Senhor é o autor de toda a palavra. Então a gente pede para que o seu espírito seja o nosso diretor, seja aquele que vai nos guiar, seja aquele que vai nos direcionar. E a gente pede para que os nossos ouvidos e olhos e coração espirituais estejam conectados com o Senhor em uma só comunhão nesse momento. A gente pede também graças a tudo aquilo que nos é dado pelo Senhor, pela tua graça, o ar que a gente respira, a vida que estamos vivendo. Muitas vezes as pessoas não entendem por que ainda estou vivo, por o que eu tenho para fazer aqui, por conta de altos e baixos que as pessoas têm. Mas Jesus, a gente pede para que o seu nome seja enraizado para a honra e a glória dele na vida dessas pessoas. Aqueles que pensam em desistir, aqueles que pensam, Pai, que a vida é muito difícil, ou que não deveria estar acontecendo, ou que por que isso comigo, por que isso com o mundo. Pai, que elas possam entender que o Senhor sabe mais do que todos. O Senhor entende mais do que todos. O Senhor é aquele que tem o domínio de tudo. O Senhor quem criou. O Senhor é o Criador. E mais do que isso, o Senhor nos permite hoje, após Jesus, te chamar de Pai. Então, como um Pai, a gente agradece. Agradece todas as ferramentas que o Senhor nos deixa permitidas para que a gente possa viver aqui, que é a tua palavra. E que a nossa armadura seja a palavra. E que as nossas armas sejam a sua palavra. Agradecemos, Senhor, e pedimos que o Senhor nos use como canal sempre,
O Senhor nos dê uma boa live, nos proteja contra todos os males físicos, espirituais, em todos os âmbitos da nossa vida, porque o diabo tenta, ele fica nos rodeando como um leão, mas ele também vai embora quando o seu nome é chamado. É o único nome, Jesus, que ele morre de medo. Então, nós clamamos o seu nome na nossa vida, na nossa leitura, no nosso dia a dia, no restinho da nossa noite de hoje e nos próximos dias. E que o Senhor possa sondar o nosso coração, ouvir as nossas orações e falar conosco, Pai, quanto menos a gente escuta, mais necessitamos do Senhor, e quanto mais a gente escuta, mais precisamos agradecer. Então, não tem como estarmos distantes do Senhor. Portanto, se nós estivermos, chama-nos de volta, Pai. E a gente sabe que o Senhor nos chama de volta em algumas situações. Sabemos que o Senhor permite algumas coisas acontecerem na nossa vida para que a gente se aproxime mais de Ti. Então, que seja no amor, meu Deus, não seja na dor, que a gente possa ter a noção de quando estamos nos desviando dos seus caminhos e nos afastando de Ti, para que o Senhor não precise chamar a nossa atenção na disciplina, mas no amor, Pai. E daquilo que tivemos que aprender, que o Senhor sim nos disciplina também, pois confiamos que o Senhor tudo faz por nós, por amor, como a Sua palavra diz. Vamos iniciar logo hoje, então. Obrigada, para a honra e a glória do Seu nome. Amém. Bom, vamos lá então. Capítulo 12. Roboão, filho de Salomão, tá? Agora é a sucessão dele, então Salomão já não está mais. Roboão pega agora o trono para que ele possa, ele se assente no trono para que ele possa, obviamente, cuidar das tribos, né? Todas de Israel em todo o reino, sabendo que elas vão se dividir logo logo, ok? Então, foi a Siquém, porque todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Assim que soube disso, Jeroboão, filho de Nebate, voltou do Egito para onde havia fugido do rei Salomão. Vocês lembram de Jeroboão? Vocês lembram esse nome, Jeroboão? A gente sabe que ele fugiu do rei Salomão há muito tempo. Salomão falou para ele que ele falou que se ele tivesse boa intenção, não sei o que, não sei o que, ele fugiu, né? Então mandaram chamá-lo. Ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: O teu pai pôs sobre nós um jugo pesado. Alivia agora o trabalho árduo e o jugo pesado que ele nos impôs, e nós serviremos a ti. E Roboão respondeu: Voltem a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão consultou os anciãos que haviam servido a Salomão, seu pai, durante a vida dele. Como vocês me aconselham a responder esse povo? E eles responderam: Se hoje fores um servo deste povo e servires a ele, dando-lhes a resposta favorável, no sentido de, por exemplo, vamos tirar o fardo pesado deles, eles serão teus servos para sempre. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que os anciãos, ou seja, os mais velhos, tinham, com mais experiência, né, tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e lhe serviam. E perguntou-lhes: Que conselho vocês me dão? Como devemos responder a esse povo que diz: Alivia o jugo que seu pai pôs sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: A este povo que te disse, o teu pai pôs sobre nós um jugo pesado, torna mais leve, diz, o meu dedo mínimo, mindinho, né, é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, ou seja, ele é maior que o pai dele. Pois bem, o meu pai impôs a vocês um jugo pesado e eu o tornarei ainda mais pesado. O meu pai os castigou com chicotes, eu os castigarei com escorpiões. Os escorpiões, o que ele está dizendo de escorpião aqui, era igual a um chicote, era um barbante, mas que tinham pontas de ferro. Ok? Não era chicote como antes, era um de ferro. Tá? 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram. Não, peraí, desculpa. Voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei, voltem a mim há 3 dias.
O rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho dos anciãos. Seguiu o conselho dos jovens e disse: O meu pai tornou pesado o jugo de vocês e eu os tornarei ainda mais pesado. O meu pai os castigou com 5 chicotes e eu os castigarei com escorpiões. Assim, o rei não ouviu o povo, pois essa mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia dito a Jeroboão, filho de Nebate, por meio de do Silonita Aías. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei: que temos em comum com Davi? Que herança temos com o filho de Jessé? Para as suas tendas, ó Israel, cuide da própria casa, ó Davi. Então, aqui o que está acontecendo é uma separação do reino, uma divisão do reino agora em duas partes, que vai ficar a parte norte e sul, né? O reino do sul é Judá, a parte de Judá, e o reino do norte vai ser o restante, chamado, obviamente, Israel, né? Todas as outras partes. Então, os israelitas se foram, cada um para sua casa. Quanto aos israelitas que moravam na cidade de Judá, Robão continuou como rei deles. Então, aquela parte ali que ele acabou de falar virou a parte norte. O rei Roboão enviou Adonirão, ou Adorão, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, mas todo o Israel, né? Que a gente já mudou. Não é como eu disse, Judá especificamente. Todo Israel, como a gente já falou, que agora já teve a separação. Agora existe o reino do sul, que é Judá, e existe agora o reino do norte, que é Israel. Então, dessa forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até hoje. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram, eu não li essa parte, alguma coisa está me incomodando aqui, desculpa. O rei, contudo, conseguiu subir na sua carruagem e fugir para Jerusalém. Então, ele fugiu para Jerusalém, obviamente, com medo. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo o Israel. Novamente, Israel agora na parte norte. Quando a gente estiver falando da parte norte, a gente vai estar falando de Israel. Quando a gente estiver falando da parte sul, a gente vai falando de Judá. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Quando Roboão chegou a Jerusalém, convocou toda a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que vocês sabem, né, que vem do rei Saul, tudo mais. Benjamim eles eram conhecidos como guerreiros, né, lutadores. 180 mil soldados preparados no total para guerrearem contra Israel e para que recuperassem o reino a Roboão, filho de Salomão. Entretanto, veio esta palavra de Deus a Semaías, homem de Deus. Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, as tribos de Judá e de Benjamim, e ao restante do povo, que, assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas. Voltem cada um para sua própria casa, pois fui eu que fiz isso. Eles obedeceram a palavra do Senhor e voltaram para casa conforme tinha orientado. O Senhor tinha orientado. Jeroboão edificou Siquém nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois saiu e edificou Peniel. Jeroboão, na época de Salomão ainda, pensou: o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Então, isso aqui a gente está falando o seguinte: Jeroboão, agora ele está com, como é que diz? No poder da parte norte. Okay? Se esse povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifício no templo do Senhor, novamente dedicarão lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Então eles vão me matar e voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se,
o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: Vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. É uma frase completamente incoerente, né? É uma frase triste, é uma frase que a gente. Tá, mas como assim? Só agora? Não, gente. Os mesmos deuses, vocês lembram que o bezerro de ouro também aconteceu, né, em Êxodo, ele saindo, quando Moisés estava no monte, obviamente, escrevendo os 10 mandamentos com Deus. Ele não estava lá sozinho, ele não estava lá, como é que diz? Ele não estava lá fazendo nada, ele não estava lá de férias, ele estava lá escrevendo os 10 mandamentos com Deus, né? Então, Moisés está lá no Monte Sinai pelos 40 dias, escrevendo o que Deus manda ele escrever para o próprio bem do povo. E eles, lá embaixo, junto com Arão, que é irmão de Moisés, sabemos disso, né? Do sacerdócio, sabemos que ele é da parte do sacerdócio, é, ele vai lá e constrói os bezerros de ouro, o bezerro, né? Que ele construiu. Ah, então, isso já aconteceu antes, isso já tinha, né, ocorrido nesse momento. Foi lá também, foi no deserto do Sinai, né? Mas Moisés estava no monte, no Sinai especificamente. Então, Arão constrói esse bezerro. Ele vê a pressão do povo, né? O povo pedindo um rei, dizendo: Olha, Moisés morreu lá em cima, não tem nada aqui, a gente quer. Então, o que que ele faz? Ele monta esse bezerro e fala: Olha, esse é o Deus de vocês pediram, né? Era de ouro, ele pediu para que eles pegassem adornos de ouro que eles tivessem, que derretessem e fizessem esse Deus com as próprias mãos, né? E isso aconteceu agora novamente. Bizarro, porque você vê assim: aqui estão os seus deuses, ó Israel, deuses, porque ele faz dois, né? Vai de um, faz dois, que tiraram vocês do Egito. Então é uma crença que eles estão ali. É impossível da gente imaginar que, caramba, mas a gente está falando aqui, gente, de anos e anos, a gente não está nem falando de décadas mais, né? Centenas de anos já se passaram, desde de Êxodo 30, né? 30, 32, 33, o capítulo. Então, já passaram centenas de anos. Centenas de reis, centenas de juízes, centenas de crenças, centenas de povos, centenas de guerras, centenas de. Então, foi se perdendo. A palavra de Deus foi se perdendo. E aí você ouvir de Deus assim, você ficava cada vez mais difícil, etc. E aí vem Davi, que era super entregue a Deus, né? E o coração de Davi, todos eles, a gente viu que, obviamente, Davi passou por algumas rebeliões também, tudo mais, mas por conta do seu próprio pecado, porque Deus disse que a espada não sairia da família dele e tudo mais, né? Mas nós vimos aqui o que a, a idolatria faz, porque o que especificamente, né, significa essa idolatria? A segurança. Por que as pessoas oram para outros deuses? Porque elas querem se sentir acolhidas, seguras, né? Por que as pessoas acreditam nos deuses que elas podem tocar e ver, nas imagens que elas podem pedir com fé? Ah, mas eu faço, eu já vi isso, inclusive, né? Eu já ouvi de pessoas próximas, de uma pessoa específica próxima a mim, que eu falei: por que você ainda ora? Ajoelha para algumas imagens. Não, mas eu não adoro imagens, eu só ajoelho em respeito. Eu só ajoelho por. Como é que foi a palavra que você usou, gente? É, era respeito e era um temor, assim. Eu não me lembro qual foi a palavra que ela usou, tá? Mas ela falou: não, é só por respeito mesmo. Eu ajoelho, mas eu não estou adorando nada disso. E é esquisito ouvir uma coisa dessa quando você lê a Bíblia. Então, eu expliquei para a pessoa, né? Eu falei: olha, essa imagem que você fez, ela foi criada pela mão de um homem, né? E essa imagem não fala com você.
Deus fala com você. Jesus Cristo fala com você e o Espírito Santo fala com você, porque está dentro do seu coração, né? Vivo. Essa imagem que você está vendo, você não viu essa pessoa. Você não sabe o que que essa pessoa foi ou o que essa pessoa fez na vida. Ah, não, você já ouviu o nome da pessoa, está na Bíblia. Você viveu que as próprias pessoas na Bíblia, até os anjos, não permitiam que ninguém ajoelhasse para eles. Então você ajoelha para essa pessoa que você nunca viu, que você não sabe, mas você, né, ouviu falar porque está na Bíblia. Aí você acha que a pessoa está te ouvindo. Quando essa pessoa que você está olhando para ela, orando para ela, ajoelhada para ela, né? Essa pessoa se ajoelhou somente na frente de Jesus Cristo. Então, essa pessoa que você está dizendo, não, mas está na Bíblia, ela precisou de Jesus. Então, o que você está pedindo para ela, o que você está conversando com ela, você não está conversando com ela, você está cometendo uma idolatria, e isso quebra o coração de Deus. Aí ela falou: não, meu filho, olha, eu vou te explicar. Eu só consigo orar vendo alguma coisa. Né? Nem especificamente pela imagem, é porque eu preciso ver. Aí eu falei: tudo bem. Então, a gente conversou um pouco mais, né? Mas o que a gente está apontando aqui agora é que nós temos a inclinação de querer ver as coisas para sentir a veracidade, ou sentir a presença, ou sentir. Mas é aí que mora o segredo da sua fé. Porque quando você não vê, quando você acredita num Deus que é invisível, né? Quando você crê num Cristo que para você é invisível, porque você não estava quando ele estava vivo, então você não testemunhou, é invisível, a sua fé como é que diz? Play o papel principal. É a sua fé que faz o papel principal na sua conexão com Deus. Ah, tá, mas qual é o problema de ver? O problema é que quando Tomé soube que Jesus tinha passado lá onde os apóstolos estavam, e ele não estava, né? E Jesus, ele não acreditou, ele falou, não é possível, porque eu vi ele sendo crucificado, eu vi ele sendo martelado nas mãos. Eu só vou acreditar que ele realmente veio aqui se ele me mostrar. Olha só o que, que o ser humano é capaz de pedir a Jesus. Ele me mostrar os machucados na mão. E, obviamente, que a misericórdia, ali não foi orgulho de Jesus, ali não foi o melhor momento da vida de Jesus, ali foi um ensinamento para todos nós que precisamos ver para poder crer. Todos aqueles que não são salvos e que dizem, eu nunca vi. E aí o que que Jesus fala? Tá aqui, toca. Mas feliz é aquele que vê, aliás, que não vê e acredita. Feliz é aquele que não precisa ver para acreditar, né? Então, a inclinação de ver algo, se sentir mais, né, potente ou forte, a oração funcionar mais, é algo que é humano, né? Eles estavam ali com Deus, mas também estavam ali com os bezerros. Estavam ali com metade isso, mas também estavam. Então, essa instituição, né, da idolatria que Jeroboão causa no norte de Israel especificamente, né, é muito triste. Então a gente precisa, né, entender que a idolatria é algo que quebra o coração de Deus, porque afasta as pessoas de Deus. Para que é que eu vou dizer, Senhor meu Deus, se eu estou orando para o bezerro que vai fazer o milagre, que vai responder minha oração, né? Na crença da pessoa. Logo, a gente precisa da realidade, que é não, isso não vai acontecer. E quando oram, e quando acontecem, quando as coisas, né, acontecem, por exemplo, para o bezerro, porque eles ficavam fazendo pedidos, etc, etc, não é Deus quem responde, porque Deus não vai contra a sua própria palavra. Ele não vai ver um idólatra pedindo a um objeto e vai responder. Ele não vai reforçar que aquilo ali é correto de se fazer. Ele não vai reforçar que você não precisa dele, mas mesmo assim ele ainda vai fazer os desejos que você pede a outras entidades, né? Outros deuses, sei lá. Então, é um caminho preto e branco, é uma escolha preta e branca, é uma entrega preta e branca, não tem muito para onde fugir. E aqui, quando ele fala que tiraram vocês
do Egito, obviamente a gente está vendo um coração idólatra que está no lado errado da história. Porque não foram deuses que tiraram eles do Egito. Porque poderia até ser um versículo para alguma religião que acredita em outros deuses, né, imagens e tudo mais, dizer, não, olha aqui, ó, mas eles pulam. É muito raro ver outras religiões que cultuam imagens lendo o Antigo Testamento. Elas leem o Novo Testamento, a maioria das vezes, e só acreditam em Jesus e implementam os outros apóstolos ou outros deuses ou outras coisas na crença delas. Mas se lessem o Antigo Testamento e conhecessem o seu Deus, o seu Pai mesmo que criou, eles veriam o que que acontece com a idolatria em Deus. O que que causa em Deus a idolatria. Então, se fosse o caso da gente, não, mas os bezerros naquela época, tentar, de alguma forma, a gente tentar usar esse versículo que está highlighted aqui de azul. Se a gente tentasse defender alguma crença, a gente já está entrando em muita contradição, porque quem tirou eles do Egito, literalmente, foi Moisés, amando de Deus. Então, não foram bezerros. Por aí já inicia, né? Então, mandou pôr um bezerro em Betel e outro em Dan. Então, aquele institui a idolatria, porque ele está fazendo de fato, né, algo para que as pessoas possam ir lá para poder orar, para poder fazer os sacrifícios, né? E o que é entendível nesse caso aqui, tem um lugar específico para ir. Eu vou porque só ali Deus está. Meu sacrifício vai ser isso. Não, a sua oração é o seu sacrifício. E Deus não está em qualquer lugar, Ele está em todos os lugares, dentro de você. Ele está. Isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. E nós sabemos, já falamos isso lá atrás, muito mais lá atrás, né? Que Dan foi a porta de entrada para a idolatria nas tribos. A tribo de Dan foi a que iniciou toda né, a porta de entrada para todos eles como é que diz? Se prostituírem, como diz a palavra de Deus, né? Jeroboão construiu santuários locais. Veja, nada mudou até hoje. Quantos santuários locais a gente tem para imagens específicas, lugares específicos, pessoas específicas? Quantos templos existem, né? Eu morei na Índia por um tempo, né, por um ano, e tudo que você via lá eram templos, templos para Deus disso, Deus daquilo, que tem a ver com a mitologia deles e que tem a ver com a crença deles, que eles misturam com a Bíblia também, porque eles acreditam em todos os deuses, todos os santos, tudo, né? É, então, quantos, né? Isso aqui existe até hoje. Até hoje. Isso aqui também existe até hoje. Essa parte aqui também existe até hoje. Então, Jeroboão construiu santuários locais, designou sacerdotes dentro do povo, apesar de não serem levitas. Instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Isso aqui existe até hoje, né? Festa de não sei o quê, festa de São não sei lá o quê, festa de não sei o quê. Até hoje isso existe. Ok? E isso aqui é muito interessante, porque existe uma festa cultural no Brasil, né, que acontece no mês de junho, mês de julho, e as pessoas dizem que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não tem nada a ver, é só uma. Olha aqui, ó, construiu santuários locais para bezerros, para deuses, designou sacerdotes, ou seja, líderes para isso, e ainda instituiu festas, né? Tudo vindo de idolatria. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou os bezerros que havia feito. Também estabeleceu ali sacerdotes nos santuários locais que havia construído. No 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim, ele instituiu a festa para os israelitas e subiu ao altar para queimar incenso. Por ordem do Senhor, um homem de Deus, não sabemos quem, não sabemos nome, não sabemos de nada. Então, um homem de Deus, um profeta, que Deus, o nome dele é homem de Deus, ele não tem nome, ele é enviado, né, de Judá a Betel, nesse lugar aí, né, que Jeroboão criou esse altar, que a gente acabou de ler.
Então, ele mandou para Betel este homem, e a história desse homem, a gente não tem nome, não tem mais especificações sobre ele. Mas, por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel quando Jeroboão estava em pé, junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra a mando de Deus, contra o altar, segundo a ordem do Senhor. Ó altar, ó altar. Assim diz o Senhor: um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. A gente vai ler sobre Josias, ok? E Josias aparece 300 anos depois disso aqui. Então, isso é uma profecia, ok? Um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você, ele sacrificará os sacerdotes dos santuários locais que agora queimam incenso aqui. E os ossos humanos serão queimados sobre você. Então, Deus está fazendo ofertas, né? Como é que diz? Sacrifícios para outros deuses e tudo mais. Então, veja o que vai acontecer. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu a mensagem que o homem de Deus, esse profeta que não sabemos muito dele, proclamava contra o altar de Betel, ele apontou para ele e ordenou: prendam, que é isso que faz, né? Normalmente quando a gente tenta, é isso que acontece quando se fala da palavra de Deus no sentido de ser a verdade, no sentido nada mudou. Vocês conseguem ver, né? No entanto, o braço que ele tinha estendido ficou paralisado. Isso é Deus. Isso aqui é Deus. Então veja, o rei levantou o braço. Ó, Deus deixa tudo tão claro que a gente passa despercebido e Deus nunca usa uma palavra da Bíblia para deixar em vão. Apontou. Então, para apontar, ele levantou o braço e falou: prendam, né? Como qualquer um apontaria. E aí é que Deus, obviamente, com toda a sua perfeição, diz: o braço que ele tinha estendido apontado para a ordem que ele ia dar, né? Ficou paralisado de modo que ele não conseguia contrair. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Então, o rei disse ao homem de Deus: interceda ao Senhor, pessoa viva, interceda ao Senhor, seu Deus, e ore por mim para que o meu braço se recupere. O homem de Deus, aqui é buscar Deus no momento que é pertinente, né? Que é conveniente. O homem de Deus intercedeu ao Senhor. E o braço do rei recuperou-se e voltou ao que era. Porque a misericórdia de Deus, ela funciona. Deus podia dizer: não, se eu acabei de congelar, ele vai ficar com o braço sem congelar por 60 dias. Ele poderia dizer isso. Mas a misericórdia de Deus, ela ultrapassa o nosso entendimento. Então, a gente julgaria: não, deixa ele mais, para ele ver que o Senhor existe, né? Algumas pessoas, estou dizendo, todos nós falaríamos isso. Não falaria, mas no coração humano faria uma coisa dessa. O homem de Deus intercedeu ao Senhor e o braço recuperou. Então, Deus aplicou a sua misericórdia, porque tinha um processo, tinha como é que diz? Um propósito para que isso acontecesse, né? E o rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo. Também quero dar-lhe um presente. O homem de Deus, porém, respondeu-lhe ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar. Qual lugar, Thay? Lugar de idolatria. O lugar na qual o pão é oferecido a outro deus, a deuses, né? O lugar que a bebida é oferecida a... É importante entender isso, porque as pessoas hoje em dia querem dar desculpas mas isso é tradição. Mas isso, gente, mas isso nada a ver. Isso aqui é... As origens pagãs nunca mudaram, só mudaram de nome. Pois percebi estas ordens pela palavra do Senhor, recebi essas ordens na palavra do Senhor. Deus mandou: não coma
pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo mesmo caminho que tinha ido a Betel. Ora, havia certo profeta, já idoso, que morava em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito ali naquele dia e também o que ele dissera ao rei. E o pai lhes perguntou qual caminho ele foi. E os filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera ajudar. Então disse aos filhos: selem um jumento para mim. Depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado embaixo do carvalho e lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta lhe disse: vem à minha casa comer alguma coisa. E o homem de Deus disse: não posso voltar, nem ir com você, tampouco posso comer pão ou beber água nesse lugar. A palavra do Senhor, que o Senhor me deu foi esta ordem: não coma pão nem beba água ali, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta. Tudo que vocês verem que é cópia de Deus, ou que Deus faz, ou que Deus falou, ou que Deus, vocês vão ver no Novo Testamento quem faz. Tudo que você possa imaginar. Deus, Jesus é o rei, né? E o que acontece quando ele está nos 40 dias e 40 noites de tentação? Eu posso transformar esse reino, olha, ele é todo seu. Tá vendo essa pedra aqui? Ela é pão. Coma se você está com fome. Aí Jesus rebatendo, não está escrito, não está escrito, não está escrito. O que que ele faz? Ele copia. Aí ele fala, bom, não está escrito. Então vai, se joga daí, porque os anjos do seu pai, né, de Deus, vai te pegar, porque está escrito. Você não vai cair. Todo tipo de contradição da palavra de Deus criada não vem de Deus, obviamente, né? Porque o que ele gosta é copiar Deus em qualquer coisa. Em criação, acontece que a criação dele é sempre, não compara, obviamente, né? Tudo que ele quer copiar, é só o que ele faz. Então, quando Deus dá uma ordem, ele vai lá e dá outra. Quando Deus diz isso é errado, ele vai lá e diz isso é certo. Quando Deus ele fez isso com quem? Com Eva. Eva disse, não, Deus disse que esse fruto eu não poderia, desse fruto eu não poderia comer, porque ele me exporaria, né? Eu ficaria exposta, eu saberia o que que é o bem e o que que é o mal. Aí o que que ele faz? Não, certamente você não vai morrer. Ele não quer que você saiba, você esteja como ele. É isso que ele faz. Ou seja, pela visão dele, que ele passa para Eva, é o que ele pensa. Então ele estava pensando, não, Deus não quer que você seja como ele, o que ele vai fazer? Seja igual a Deus. Por isso que tem tanta gente hoje em dia que tem orgulho, que se acha dono da própria história, dono da própria vida, dono do próprio destino, né? Eu vi uma atriz hollywoodiana, inclusive, que eu gostava dela como pessoa, porque ela fazia muita caridade, ajudava muitas pessoas como pessoa acreditava. E eu vi uma entrevista dela, na qual o entrevistador pergunta: você acredita em Deus? E ela disse assim: eu não acredito em Deus, porque isso foi bizarro, né? Ela disse: eu não preciso de Deus, eu faço tudo o que ele pode fazer. Assim, no sentido que ela quis dizer que eu não preciso que ele faça as coisas, porque eu posso fazer também, né? Então, quando ela falou que ela não precisava, porque ela faz como ela quer, né? A gente vê ali que é uma alma que precisa de Deus. Porque tudo que o diabo quer é que você se ache independente de Deus. Você faz sozinho as suas coisas. Você cria sozinho o seu futuro. Você cria a sua história, você cria o seu destino. Você pensa e acontece, né? E ainda pega uma frase da Bíblia que existe um versículo que fala, né? Se você crê de todo o seu coração, sem duvidar, vai acontecer, né? Pegam aquilo para poder ensinar. Você é o que você, não, o que você pensar vai acontecer. Como pode acontecer o que eu pensar? Então para que eu preciso de Deus? Então tem uma outra pessoa aqui, esse homem, né? E ele disse: eu também sou um profeta, como você, igualzinho. E um anjo me disse, por ordem do Senhor, faça-o voltar com você para sua casa, para que coma pão e beba água. Ele, porém, estava mentindo. E aí eu pergunto para vocês, quem é o pai
da mentira. Então, o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Cuidado com o que vocês escutam. Cuidado com as pessoas que dizem não tem nada a ver. Isso aqui é porque, nossa, não tem nada a ver. Se não estiver escrito na palavra de Deus, não façam. Se estiver escrito na palavra de Deus, façam. Da forma que o seu espírito vai te dar discernimento para você saber o que é o errado e o que é o certo. Você não precisa de uma pessoa dizendo para você o que está escrito na palavra de Deus se você lê-la. Então o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que o havia feito voltar. E ele anunciou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá. Assim diz o Senhor: você se rebelou antes que você pergunte, mas Tai, foi Deus quem mandou? Ou Tai, mas e as vezes em que você tem discernimento? Deus vai provar a sua fé, tá bom? Ele não vai testar você. Deus não vai te testar. Ele nunca faz isso. A tentação não vem dele. Ele não testa a sua fé, mas ele prova a sua fé. Tem uma diferença grande. Então, ele vai mandar mensagem agora por este profeta que mentiu, tá? Assim diz o Senhor: você se rebelou contra a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Então, olha que bizarro. Você está na casa dessa pessoa que te falou: eu ouvi de Deus, é para você ir lá comer, beber água. Aí você não pergunta a Deus, você não consulta ao Senhor, você não ora, você simplesmente depende da palavra de uma pessoa, que é o que acontece hoje nas religiões. Você diz que aquilo é o certo, porque o líder daquela instituição disse que é o certo. Você acredita que só essa é a religião correta, a doutrina correta, porque você acredita na versão de um líder que está naquela instituição. A pessoa diz que você tem que fazer isso, porque a tradição vem dizendo a você desde sempre que você tinha que fazer isso. Eu estava falando uma coisa hoje com uma pessoa, foi engraçada, porque eu falei isso essa semana passada, né? Eu falei para vocês que eu tive uma reunião, né? Encontrei com amigos, e aí nessa reunião eu tava falando, eu contei uma parte desse testemunho, inclusive, que ele falou, que eu falei para vocês, acho que foi ontem, inclusive, sobre Abraão e ele matar o filho, e Deus matou o dele por nós, etc, né? Então, aí agora eu expliquei, eu falei para ele isso, o que eu vou falar para vocês agora, mas para outra pessoa hoje, a mesma coisa. Teve um momento que eu estava, não me lembro onde eu estava, não me lembro mesmo, que Deus possa pôr na minha cabeça se for da vontade dele agora, mas eu não me lembro o que que era, o que eu não me lembro, gente. Mas eu me lembro que uma pessoa falou para mim assim, um dia, né? Fazendo não sei o que no celular, na internet, não me lembro exatamente o que que era, mas a pessoa falou, eu lembro só essas partes, assim, pontuais, que ela falou assim, gente, mas qual o problema? Todo mundo faz. Na hora veio no meu coração de falar para aquela pessoa que estava dizendo para mim que todo mundo. Ah, já lembrei o que era. Era só um conselho. Era um, obrigada, assim. Era só um conselho em relação a partes. Como é que eu posso explicar isso? Tipo, afazeres que eu tenho a fazer. E eu estava conversando com essa pessoa específica e essa pessoa me deu um conselho. Eu falei, faz dessa forma aqui. Falei, não sei se eu me sinto à vontade de fazer assim, não. Aí a pessoa me falou. Gente, mas é assim que todo mundo faz. Na hora veio no meu coração. Eu não chamei você para ser todo mundo. E isso eu queria que vocês guardassem no coração de vocês. Porque Deus não te chamou para ser todo mundo. Deus te chamou para ser separado do mundo. É diferente. Então, aqui, quando você tem alguém dizendo assim, não, imagina a bizarrice, você tá na frente da pessoa que te falou, volta para comer que eu ouvi de Deus. Aí a pessoa vai falar para você, olha, você se ferrou porque você não obedeceu a Deus. Imagina a cara do homem de Deus agora, né? Imagina a feição, imagina o que ele deve estar pensando. Você é louco? Você falou que era para. Então, não vá pelo que todo mundo diz, o que todo mundo fala, o que todo mundo sente, o que todo. Vá a Deus, primeiramente. Você voltou e comeu pão e bebeu
água naquele lugar, onde ele disse que não comesse nem bebesse. Por isso, seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou. E o seu corpo ficou estendido na estrada ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram um cadáver lançado ali com um leão ao lado e foram dar a notícia na cidade onde o profeta o idoso vivia. Não se assustem com uma coisa dessa, tipo, meu Deus, mas não sei o quê. Primeiro, nós não conhecemos nada da vida deste homem, porque ele não tem descendência, não tem nada, então não pode ter sido somente um enviado de Deus que Deus fez para que a gente pudesse aprender aqui. Então não tem nada a ver com a gente imaginar, ai Deus, por que que ele fez isso? Ele quis, ele é Deus, ele faz como ele quiser, da forma que ele quiser. Agora, aqui era muito comum ver pessoas mortas nos caminhos desertos, nos caminhos, porque muitas pessoas morriam desidratadas, muitas pessoas batiam a cabeça, muitas pessoas não conseguiam, né, fazer o caminho inteiro por conta do calor. Então, não é nada absurdo que a gente está lendo aqui, ok? A desobediência, sim, e o que a gente está aprendendo dela também. Quando o profeta, ou então, né, não chegar a Deus primeiro e ouvir as pessoas que te guiam. Quando o profeta que o havia feito voltar da sua viagem ouviu aquilo, disse: É o homem de Deus que se rebelou contra a palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão, que o feriu e o matou, conforme a palavra do Senhor o havia advertido. O profeta disse a seus filhos: Selem o jumento para mim. Assim o fizeram. Ele foi e encontrou o cadáver, caído no caminho, com o jumento e o leão ao lado. O leão não tinha comido o corpo nem ferido o jumento. O profeta, olha, isso aqui é coisa de Deus, entendeu? Como é que você vai entender uma coisa dessa? O jumento está ali na frente do leão e o leão não atacou, simplesmente acabou, né? O jumento. O profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou sobre o jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar por ele e sepultá-lo. Era um ritual, isso aqui fazia isso, você chorar, etc. Ele pôs o cadáver no próprio túmulo e o lamentaram, exclamando: Ah, meu irmão de Deus, porque eles eram profetas juntos. Depois de sepultá-lo, disse aos seus filhos: Quando eu morrer, enterrem-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Ponham os meus ossos ao lado dos ossos dele. Pois a mensagem que declarou por ordem do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os santuários locais da cidade de Samaria certamente se cumprirá. Mesmo depois disso, Jeroboão não mudou. E não mudou porque a idolatria, ela cega. E você pode tentar quantas vezes quiser, falar quantas vezes quiser, mas se o coração não tiver aberto, não vai mudar, não vai acreditar, não vai largar para trás, não vai iniciar o novo, como Cristo diz, a nova criatura, seu novo nascimento, não vai. Então, ele não mudou o seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para os santuários locais. Ele consagrava para esses santuários todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. Ele escolhia o sacerdote, né? E o diabo escolhe também, viu? O diabo também escolhe os seus exércitos, né? Tem até, né? Enfim, ele tem um exército aí. Este foi o pecado da família de Jeroboão, que causou a sua aniquilação da face da terra. Enfim. É isso, finalizamos hoje. A gente volta amanhã, se Deus quiser, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 14 e 15, e a gente fica por aqui, tá bom? Então, espero que vocês tenham tido uma linda live, que Deus abençoe, fiquem com Deus, um beijo e até amanhã, se Deus quiser.